Olá pessoal, graça e paz, pastor Antônio Cirilo, perdão porque já estou meio rouco, né? E a voz não está muito boa, mas eu não poderia deixar de passar aqui nesse dia para abençoar a sua vida. Deus é conosco em todos os momentos da nossa vida, né? Nós passamos pelas situações que são normais, que Ele permite para nos treinar para o céu, não é verdade? Mais importante é a perseverança, estarmos todos os dias orando, batendo, porque Ele diz que quando a gente bate a porta se abre, mas tem que bater. Tem gente que quer uma porta aberta sem nem mesmo ter que bater, quer receber uma bênção sem nem mesmo ter que pedir, né? Batei e abri-se-vos-á, pedis e recebereis. E estamos aqui nesse dia para orarmos juntos. No final estarei fazendo oração com você. Hoje eu não estou sozinho, tem concordância na oração. Eu estou em Osasco, participei de um culto maravilhoso lá na SECAP, Igreja dos Apóstolos Luiz Dutra e a Lucimara Dutra. O culto foi maravilhoso e nós vamos colocar o culto na íntegra para você aqui. E no final do culto nós estaremos fazendo a oração do dia. E eu quero pedir a você que permaneça até o final, assista até o final, porque foi realmente uma palavra muito poderosa. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Que Deus te abençoe nesse dia. Estou aqui com o apóstolo Luiz Dutra. Bom dia, pastor Luiz. Pastor ou apóstolo? Bom dia, pastor Cirilo. Luizinho. Luizinho é pastor aqui da SECAP, juntamente com a pastora Lucimara. E nos receberam aqui em sua casa, né? Um tempo maravilhoso de mesa aqui, tremendo, né, Luiz? E aquele culto foi maravilhoso. Foi maravilhoso, sim, Cirilo. Foi uma virada de chave para nós, né, como igreja. E a adoração sempre abre um portal e cremos que foi aberto ali um portal profético. E a palavra que você liberou sobre o pelotão também foi muito interessante. E é o que Deus está fazendo, né? Levantando um pelotão aí, um exército de Deus para esse tempo, né? Para a igreja avançar como exército, como reino. Então, para a gente que como igreja foi muito importante e um privilégio poder recebê-los aqui. Amém. Pastora Lucimara, o que você sentiu naquele culto que eu te via rodopiando ali para todo lado e adorando e ministrando? Conta-se o que mais te tocou naquela reunião. Bem, queridos, foi um tempo incrível do céu. É sempre bom ver o Senhor te usando, liberando sobre as nossas vidas, liberando sobre essa próxima geração. E eu creio que as próximas fases vão ser melhores do que aquelas que já se foram, e que Deus tem algo novo e incrível para fazer. E que Ele continue usando a sua vida, a sua família, a sua casa. Amém. Obrigado por se disporem. Estava conosco também lá a minha esposa, a pastora Dalila, participou também daquela reunião. O que você sentiu, meu amor? O que mais te tocou naquela reunião? Foi um tempo muito precioso, além de conhecer essa família linda, maravilhosa dessa igreja, povo servo. E eu tenho certeza que aquela palavra a respeito do exército que o Senhor está levantando, né? Eu acredito que isso vai acontecer de uma forma muito tremenda na igreja do Senhor, de uma forma geral. A gente teve uma visão assim do mundo espiritual, como que as coisas funcionam, não é? Os anjos, a hierarquia no céu, e foi tremendo, foi maravilhoso. O Senhor realmente nos impactou. Nós estamos na nossa série a respeito de guerra espiritual, e esse episódio de hoje não será diferente, né? Nós vamos falar a respeito disso. Por que eu estou colocando a mensagem para vocês? A mensagem é uma síntese de tudo aquilo que a gente vem estudando nessa série especial a respeito de guerra espiritual. Meus irmãos, nós estamos em guerra, não se engane. O mundo é um ambiente hostil para qualquer pessoa. É hostil para os animais, é hostil para os homens e hostil também para a igreja, porque a igreja ela foi deixada do mundo, mas ela não é mais o mundo, né? Mesmo para aqueles que são o mundo é um lugar hostil. O animal sai na floresta para poder beber água, ele não sabe se vai voltar para o ninho, porque o mundo é um ambiente hostil. O mundo não foi criado, o mundo não é um parquinho, o mundo é um lugar hostil. Quando você se converte ao Senhor, você lida com outra hostilidade, que é a hostilidade espiritual. Então nós precisamos nos preparar, precisamos viver como soldados, né? Deus, Ele nos
tirou do mundo, mas nos deixou no mundo para sermos um testemunho vivo da sua presença, para governarmos sobre o mundo. Só conseguimos fazer isso em nome de Jesus. Nós temos autoridade no nome de Jesus. Jesus diz: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Está lá em Lucas 10, capítulo 10, versículo 17 a 20. Então, você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva gratuitamente. Lembre-se que o conteúdo aqui é gratuito, a inscrição é gratuita. É só clicar no botão vermelho abaixo do vídeo, fazer a inscrição. Ao fazer isso, clique também no sininho e na palavra todas para receber as notificações, e todos os dias nós estamos aqui. Agora eu vou deixar você assistir a mensagem e no final nós voltamos orando juntos. Quero orar por você, então permaneça até o final. Levante a sua mão direita e diga: Espírito Santo, sua presença maravilhosa. Espírito de Deus, tu estás aqui. Estás aqui, Espírito de Deus. Amados, o Espírito de Deus é o Espírito da promessa. Nós precisamos de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, nós alcancemos a promessa. Não são as promessas, é a promessa do Espírito Santo, porque nele estão contidas todas as bênçãos, todas as riquezas de Deus estão escondidas na sua glória. Quando nós desenvolvemos um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, nós somos acessados por ele, nós acessamos tudo que ele é, tudo que ele representa e tudo que ele possui. Só que nós vivemos no mundo, nós vivemos num ambiente hostil, nós estamos em guerra. A igreja é como uma trincheira de guerra. Quando a pessoa não entende o papel da igreja, ela quer viver uma vida solitária espiritual, ela vive em um duelo com o inimigo. Mas quando nós entendemos que nós somos igrejas, nós enfrentamos batalhas. Batalha você não luta sozinho. Duelos você luta sozinho. Por isso que é importante estarmos na igreja. Eu não disse que é importante vir à igreja, eu disse que é importante ser a igreja. Isso significa você fazer parte de um pelotão na sua igreja, um pelotão de oração, um pelotão de jejum, de intercessão, um pelotão de evangelismo, quem sabe, ou até um pelotão de, sei lá, de logística. O pessoal que está lá na rua cuidando dos carros, eles fazem parte do pelotão da logística. O pessoal que está na lanchonete faz parte do pelotão da intendência. A intendência é aquela que leva a comida, que leva a provisão, que leva a munição para quem está atirando. Nem todo mundo que está na trincheira está atirando. Tem gente lá fazendo comida dentro da trincheira. Tem pessoas municiando as armas, limpando, destravando, servindo aquele que está atirando. Mas igreja não é lugar para você sentar numa cadeira e achar que estes tijolos vão te proteger. O que te protege é ser igreja, não é vir à igreja. Tem aqueles do pelotão da logística, líderes de grupo de convívio, de grupo de crescimento, de GC. Pelotão do jejum, esse é o mais poderoso, porque esse aí é o pelotão do serviço de inteligência. Ali que vem as revelações, fica sabendo as artimanhas do inimigo antes que ele faça alguma coisa. Qual pelotão você faz parte? Ou você está solto por aí?
Eu estou lá, tem meu pastor, meu apóstolo. Quando eu tenho um BO, eu vou lá, enfio minha cabeça debaixo da mão dele. Tem tanto BO que minha cabeça está com o formato da mão dele. Não, você precisa crescer. Você é soldado, você é guerreiro, você é guerreira. Você precisa se levantar, entender que você está vivendo num mundo hostil. Nós vivemos num mundo hostil. Satanás está querendo te comer. Está lá em 1 Pedro, ele está rugindo em derredor, procurando alguém. Ele é um cara assim eclético, ele não faz questão não, ele está procurando alguém que possa devorar, que possa comer. Vida cristã não foi feita para viver sozinho, senão você é presa fácil. O bicho quer te devorar, ele quer te comer. E eu te pergunto, você vai deixar? Vai deixar, querido? Você precisa de ajuda. E essa ajuda está bem do teu lado. Pastor, eu não conheço nenhum grupo. Cria um grupo de jejum, meu irmão. Faz um relógio de jejum. Mas essas paredes não irão te proteger de nada. Mas as pedras vivas, homens e mulheres falhos como você, sujeitos às mesmas paixões que você, como Elias, que orou e não choveu, e depois ele orou e choveu. Pessoas sujeitas às mesmas paixões. Eu estou dizendo que você vai estar andando com pessoas que lidam com os mesmos problemas que você lida, mas eles vão orar por você. E Deus vai te abençoar por causa dele. Você vai orar por eles. Enquanto um ora pelo outro, Deus muda a sorte. Deus muda a sorte de quem ora. Se você é só do tipo que gosta de receber a oração, não é errado não. Mas se você é do tipo do crente preguiçoso, se der um BO, eu corro lá na pastora Lu. Ela é uma mulher de Deus. Ela resolve tudo. Se der um BO, eu corro lá no apóstolo Luizinho. Eles são generais de guerra. Eles são generais de guerra. Alivie os generais. Deixa eles cuidar da estratégia da guerra. Procura um pelotão. Se você fizer isso, daqui a 3 meses, eu garanto a você, a história da tua vida espiritual será outra. Pastor, já estou no grupo de dança. É o pelotão da dança. Infantaria. Mas eu te pergunto, nesse pelotão de dança, vocês estão só dançando ou tem um relógio de jejum e de oração? Primeira estrela da noite, tem uma dançarina entregando o jejum e a outra começando até a primeira estrela da noite seguinte, sim ou não? Mas é jejum de café da manhã? É coisa de Nutella? É coisa de criancinha infantil? Ou é jejum para valer? Porque a guerra é para valer. Você brinca com o inimigo, mas o inimigo não vai brincar com você. Se o evangelho para você é um parquinho, para o inimigo é um terreno de guerra. O inimigo é teu adversário. E ele está procurando alguém, qualquer um. Ele não faz acepção de pessoas. Ele quer comer você. Vamos lá. Marcos 16, versículo 14. Fala comigo. Se você quiser fazer por mim, eu aceito. Isso, deixa eu ver o povo. Eu não vou demorar, viu, queridos? Quantos me dão aqui 1 minuto? Levanta o dedo aí. Fica aí que eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. Ei. Aleluia. Marcos 16, 14. Quantos amam a palavra de Deus?
finalmente apareceu Jesus aos 11 que estavam à mesa, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Eu tenho ouvido falar muito de mesa ultimamente na igreja, né? A igreja vai mudando de fase. Tem uma fase que era casa, tudo quanto é música tinha casa. Aí agora nós já entramos para dentro da casa, nós estamos na fase da mesa. Daqui a pouco a gente vai estar nos talheres, aleluia. Daqui a pouco eu estou pegando a faca para matar o inimigo. Mas amém. Mas mesa não é lugar só de comunhão, é lugar de censurar a incredulidade. Mesa é lugar de censurar a incredulidade. Mesa é lugar de censurar a dureza de coração. Amém ou não amém? Será que você aguenta uma mesa bíblica? Ele censurou a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus censura, mas ele não exclui. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Ele fala do batismo nas águas, e no versículo 17 ele já emenda no batismo com o Espírito Santo. Ele diz: e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Mas ele não começa falando dos dons espirituais, ele começa falando dos demônios, porque Jesus Cristo passou mais de 90% do seu ministério ensinando os seus discípulos a lidarem com demônios, porque nós vivemos numa guerra, nós vivemos num ambiente hostil, onde existe um inimigo que quer te comer. Em Lucas 10, 17, quando Jesus enviou os 70 discípulos para 35 cidades, se eu fosse Jesus, talvez eu estava começando a minha igreja, eu já ia querer logo alcançar 70 cidades. Eu tenho 70 discípulos, mando para 70 cidades. Ele mandou para 35, porque ele não podia enviar sozinhos. Porque ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou garantir a parada. Discípulo não cura. As pessoas que foram curadas aqui hoje não foram curadas pelo pastor Cirilo, foram curadas pelo pastor Jesus de Nazaré. Ele está aqui. Ele está aqui. Tem uns 3 crentes aqui, glória a Deus, mais um atrás. Eu disse que Jesus está aqui. Quantos sentiram pelo menos um arrepio no cabelo, dedinho medindo para a esquerda aqui hoje? Jesus está aqui. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: olha o que eles chegaram, fascinados. Mas eles não chegaram dizendo: Senhor, curamos 20, Senhor, nós prosperamos 50, Senhor, foram tanto batizados no Espírito, falaram em língua. Não, eles foram tão encharcados da informação, do treinamento a respeito dos demônios, que eles voltaram possuídos de alegria, dizendo: mestre, funcionou. Funcionou, mestre. O senhor tinha que ver nós lá, o senhor tinha que ver nós na parada. Os demônios se submeteram a nós por causa do teu nome. Deu certo. Quebramos tudo. Você está em guerra, querido, mas o Senhor não te deixou sozinho. O Senhor não te deixou desarmado. As armas da sua milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortaleza, destruir sofismas, aleluia, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Você não está sozinho, você está acompanhado, está armado e perigoso. Vira para a pessoa, você vai dizer assim: 06, você vai subir. Você vai subir o morro, 06.
Segundo aos Coríntios 10, 3 e 5, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, toda ideologia altiva, toda pessoa que se levanta com declarações, com narrativas, para poder diminuir a presença de Deus, para diminuir o papel da igreja, para querer te achatar, entre aspas, colocar no seu lugar. Você se levanta com a boa altivez e diz: a arma da minha milícia não são carnais, é poderosa em Deus. Diga: é poderosa em Deus. Diga: o Espírito Santo está comigo. Diga: o Espírito Santo é a minha garantia de vitória. Come on, somebody. Estão muito desanimados. Estão muito desanimados. Não estão entendendo o que eu estou falando, não. Não adianta você falar assim: vou fechar o olho e a guerra vai sumir. Não vai. Você precisa mesmo é cair para dentro da trincheira, lutar protegido. 1 Pedro 5, 8 a 9 diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, diga: ele é meu adversário. E diga assim: aqui não tem negócio. Ele anda ao derredor como leão que ruge, procurando alguém para comer, procurando alguém para devorar. Resistir firmes na fé, certos de que sofrimento iguais aos vossos. Não é porque Deus parou de te amar. Isso está acontecendo com todos os irmãos espalhados pelo mundo. Deus está fortalecendo seus músculos espirituais. O inimigo quer te devorar. Eu vou explicar muito bem isso. Os demônios não têm corpos, mas têm desejos. E eles se alimentam, eles se satisfazem com o pecado dos homens e dos animais. Vou repetir. O diabo, o seu adversário, anda em redor de você, procurando alguém para devorar. Ele procurando comida, procurando alimento, algo que satisfaça a sua necessidade. E ele então joga uma tentação diante de você, joga uma isca para você. Quando você cai naquela tentação e pratica o pecado, ele se alimenta daquele pecado e do seu sentimento de autocomiseração. Quer dar comida para o bicho? Cai na armadilha dele. Começa a viver embriagado com esse mundo. Perca a vigilância. Cai na esparrela do diabo. Vai pecar. Sabe aquele filmezinho que você podia pular aquela cena e não pulou? E aquilo você viu que causou um sentimento, entre aspas, abre aspas, gostoso, fechou aspas. Gostoso para quem? Se depois disso o Espírito Santo ficou triste dentro de você. Quem comeu aquilo? Não foi o Espírito Santo. Ali você se inclinou para onde? Para a carne ou para o Espírito de Deus? Ali você perdeu ou você ganhou? O inimigo arrancou uma lasca ou não arrancou? Te comeu. Te comeu, mané. Vacilão. Vacilona. Foi mordido. Mas existe bálsamo em Gileade que cura as mordidas da serpente. Como tirar esse veneno? Confissão de pecados. Chama a sua liderança. Não confessa pecado para qualquer um. É perigoso. Mas chama a sua liderança. Abre a sua vida assim. Estava assistindo um filme, pastor, e puxa vida. Vacilei e o bicho mordeu. Então eu estou contando para poder tirar esse veneno. Vou colocar um toniquete aqui. Por que você sabe que é assim, pastor Cirilo? Por causa de Efésios capítulo 2, versículo 1, que diz assim, que Ele nos deu vida
estando nós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, ele é o príncipe desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Quando nós andávamos nos nossos pecados, nós estávamos fazendo a vontade da nossa carne. Nós estávamos andando segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito imundo que nesse momento, enquanto eu falo com vocês, ele está agindo nos filhos da desobediência, quer estejam eles dentro da igreja ou fora da igreja. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, querido, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Ele come pensamento também. Esse pensamento é um suco, é um líquido que ele bebe. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. Pela graça somos salvos. Levante a sua mão e diga: pela graça sou salvo. E juntamente com Cristo ele nos ressuscitou. Diga: ele me ressuscitou e me fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sabe para quê? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para comigo, para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça eu sou salvo, mediante a fé. Isso não vem de mim, é um dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, pois nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Levante a sua mão, diga assim: glória a Adonai, por sua graça, por sua graça. Queridos, eu não iria falar toda essa coisa aqui, vocês ir embora assim, deprimidos, com medo. Não precisa ter medo, você não está sozinho. Eu falei durante o louvor aqui, ó, os anjos têm patentes, né? Anjo, arcanjo, querubim, serafim. Quando a gente fala de principado, a gente pensa que existe principado só do mal, mas quando Daniel estava orando e os anjos vieram trazer a resposta, o anjo que veio trazer disse assim: Daniel, o pau quebrou lá no segundo céu, cara. O príncipe da Pérsia, principado da Pérsia, se opôs a nós ali com seus anjos, houve batalha no céu. Aí veio Miguel, o príncipe dos príncipes. Lá no original, Miguel é um principado de Deus, só que ele é líder dos outros principados. Se existe principado do mal, se existe um do mal, existe dois do bem, querido. Amém? Então temos anjos, arcanjos, querubins, serafins. São patentes e posições. Querubins e serafins cuidam da adoração e da santidade de Deus. Eles habitam no céu, mas frequentam a terra. Quando dois crentes começam a adorar, começam a louvar, eles voam aqui para dar uma conferida se está tudo dentro dos conformes. Aí ele chega na igreja e ele encontra aquela igreja morna, só repetindo a música que aprendeu com uma maquininha, se aproximando de Deus só com o coração, eles só com a boca, o coração está longe. Eles sobem de novo e dizem assim: Deus, meu Senhor, Adonai, a situação lá embaixo está preta. Estão só repetindo a música do pastor Cirino, não estão nem pensando em ti. Mas nunca é assim. Ele sempre encontra ali uns 7.000 que não se dobra. Ele sempre encontra ali um adorador xiita, um adorador extravagante, um adorador inconformado com a sua vida. E ele sobe e diz assim: Senhor, tem uma turma lá que não está com nada, mas eu encontrei uns 3 lá que eu vou te dizer, está valendo por 300. Aí Deus diz: eu estou vendo tudo. Essa é a função dos querubins e serafins. Trabalham no céu, mas visitam a terra.
Onde tem adoração, eles estão. Onde o nome do Adonai é proclamado, eles vêm. Peraí, é louvor ou é só uma religião? Ixi, religião. Aqueles crentes faz uma piada, eles descem, chega. Deu ruim. Pensei que era sério. Pensei que era uma adoração, um louvor. É uma piada. Houve uma língua estranha, bem? Não, eles estavam só brincando. Mas Deus nos ama, não nos rejeita. Mas a gente tem que parar de brincar. Para de brincar com coisa séria. Os outros dois, arcanjos e anjos, eles trabalham aqui segundo o céu, o primeiro céu, mas visitam o terceiro céu, para levar as orações dos santos, o incenso que sobe da igreja. Mas são anjos de guerra, que protegem nações, que cuida de pessoas. Hebreus 1:14 diz: não são porventura todos eles querubins, serafins, arcanjos, anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a igreja, para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então levante a sua mão, diga a Deus, diga: Adonai, o Senhor não me deixou sozinho, o Senhor me deu o Espírito Santo, o Senhor me deixou os anjos, me deixou os meus irmãos na igreja, e o Senhor não me deixou desarmado. Diga: Adonai, em teu nome eu me levanto. Diga: por amor de ti eu me levanto. Diga: por amor da tua igreja eu me levanto. Por amor dos meus irmãos eu me levanto. Por amor da minha família eu me levanto. Por amor da tua santidade, Adonai, eu me levanto. Ei. Romanos 8:1 diz que agora, pois, já não existe mais nenhuma condenação para você que está em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque você, a lei do Espírito Santo e da vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Posso ouvir um aplauso por isso? Diga comigo: a lei do Espírito Santo. Vou mudar a palavra lei. Diga: a regra do Espírito Santo me livrou das regras do pecado e da morte. Então, meu irmão, você está livre. Só que agora você está livre até para se desviar. Porque lá em Romanos, continua lá em Romanos 8:5, ele diz que aqueles que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne e alimenta o diabo, os demônios, como a gente leu lá em Efésios. Mas os que se inclinam para as regras do Espírito Santo, esse caminha para a vida e para a paz. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Adonai, pois não está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por isso eu vou seguir a paz com os meus irmãos, e vou seguir a santificação, porque eu quero ver o Senhor. Aqui nem diz que eu sou santo, diz que eu estou buscando a santidade. Às vezes você está vivendo uma crise na sua alma, mas está buscando a santidade. Agora tem crente que é vagabundo, ele diz assim: não funciona, eu vou continuar indo na igreja, mas eu vou chafurdar no pecado.
Meu irmão, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. As armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus. Lá em Lucas capítulo 10, eu quero encerrar com esse texto. Lucas capítulo 10, no versículo 17, diz assim: então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, o bicho teve que se dobrar, nós vencemos por causa do teu nome. Mas Jesus lhe disse: eu via mesmo Satanás caindo do céu como relâmpago. E aí Jesus diz no verso 19: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, porque vocês são filhos. Vocês vão quebrar o pau nos demônios e vão viver o privilégio de filhos. Filho não come migalha, filho senta na mesa. As migalhas da mesa é para o povo do mundo, é para quem está lá no átrio ainda. Quem já passou para o santo lugar e para o santo dos santos, come na mesa do Pai. Toma posse. Agora, essa autoridade, a palavra grega é exousia. Essa autoridade não é uma carteira de identidade. Você chega lá, tipo carteira de motorista, e fala assim: Satanás, olha aqui, olha o meu documento, você tem que sair. Não, queridos, essa autoridade é uma pessoa, é a pessoa do Espírito Santo. Você chega diante do Satanás e diz assim: ô verme, dá uma olhada um pouquinho para cima aqui, um pouquinho atrás de mim aqui para cima. Você está entendendo? Não, sem noção. Tu vai sair no poder dele, daquele que está sobre mim. Tem crente que quer enfrentar o diabo no peito e na raça. Eu vou lá e vou quebrar tudo. Vai se arrebentar. Mas se você vai na força do Senhor, você não pode vestir a armadura de Deus no versículo 11 de Efésios 6 sem passar pelo versículo 10, que diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aí, tomando toda a armadura de Deus, não é a armadura da religião, é a armadura de Deus. É o Espírito Santo te envolvendo, te abraçando. É uma couraça do Espírito, é um capacete do Espírito, é uma espada do Espírito, são botas do Espírito, cinto do Espírito, revestido do Espírito. O que eu faço para ter isso, pastor Cirilo? Toda manhã, levanta as suas mãos antes de sair da cama. Suspira fundo e diz: Espírito Santo, pode vir. Já viu o Homem de Ferro agora, que está com a armadura top? Ele aperta um botão e já vai vestindo. É mais ou menos aquilo ali, irmão. Acorda de manhã, bate o pé no chão. Vai encarar? Não é sobre você, é sobre Ele. Diga: não é a respeito de mim, é a respeito do Espírito Santo de Deus. Ele é a minha autoridade. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus expulsou demônios, não como homem comum. Ele expulsou pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele disse: eu expulso o demônio por Beelzebu. Por quem expulso os vossos filhos? Mas se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, aí é chegado o reino de Deus sobre vós. Imaginou, você está vivendo uma situação na sua vida e você dá uma ajeitada no corpo e diz assim: o reino de Deus vai se manifestar aqui, que o Espírito de Deus está aqui. Amém, queridos? O reino de Deus vai se manifestar. Tem que ser altivo, é uma boa altivez. Para dessa posição, não é igual o cachorrinho que quer que o dono vem e passa a mão na barriguinha. Não, irmão, levanta, você é um leão, uma leoa. Se levanta, é altivez, altivez espiritual, porque você não está sozinho, você não está desarmado. Não é sobre você, é a respeito dele.
Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Mas se você não pisar, a serpente vai te morder, o escorpião vai te picar. Se Deus te coloca num mundo, num deserto, cheio de animais rastejantes, porque cobra e escorpiões são animais do deserto. Deus te coloca no deserto, mas Ele te dá o poder para pisar serpentes e escorpiões. Só que se você não pisar, você vai ser picado, e não é culpa de Deus. Você tem que pisar. Nós estamos numa guerra, mas já somos mais do que vencedores. Quem vence é vencedor. Quem vence e mantém a vitória é conquistador, é mais do que vencedor. Você vence numa área, conquista aquela área, o inimigo vem tentar invadir, você fala: ei, come on, somebody. Senta o pé, vai embora. Vamos ficar em pé? Existe a diferença entre ter fé e crer. Fé é um nome, você não consegue conjugar a palavra fé. Fé é o nome de um dom espiritual. Amém ou não amém? Tem um dom espiritual lá em 1 Coríntios 12:9, é o dom da fé. E ela tem um nome, fé. Você não conjuga, eu fé, nem vou falar o nosso. Mas crer é um verbo. Todo verbo denota ação. Quem tem a fé, mas não crê, a sua fé é morta. Ela não tem obras, ela não caminha. A palavra de Deus diz que o Senhor nos fortaleceria no nosso crer, no nosso agir pela fé. Jesus, Ele diz o seguinte: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, não é aqueles que têm fé. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que se move por causa da fé, ainda que morra, viverá. Quem crer e for batizado será salvo. Quem age, quem dá o passo, quem vai na frente, quem se levanta, quem avança. Porque Deus não gosta de crente que retrocede. Você só avança. Crente não retrocede, crente só avança. Ele vai lá para aquele canto. Chega lá naquele canto, Deus diz: não é aqui, é no canto de lá. Quem olha de fora pode achar que ele está retrocedendo, mas ele não está retrocedendo, ele está avançando. Ele está indo noutra direção, mas está avançando. Crente não anda de ré. Quem retrocede anda de ré. Crente só anda olhando para o autor e consumador da sua fé. Você não retrocede, não tem caminho de volta. Vire para o teu irmão, bate no ombro dele assim: varão 06, não tem caminho de volta. Para de choromingar, 06. Vira homem de Deus, vira mulher de Deus. Se levante na força do Senhor. Come on. Come on. Você vai sair daqui uma outra pessoa. Porque você não confia em si mesmo. Mas confia nele, que te fez mais do que vencedor, mais do que vencedora. Amém, queridos? Tem pessoas aqui que não foram batizadas ainda. Batismo adulto, levanta a mão rapidamente. Vem para frente, quero orar por você. Mesmo que você já tenha vindo à igreja, mas ainda não se batizou, vem para frente. Tem que posicionar. Pastor, eu estou de uma outra religião, fui batizado quando era criança. Valeu? Não valeu, sinto muito, não está na Bíblia. Se tivesse, valia. Nós não podemos nos dar o luxo de fazer algo, achar que algo vai dar certo, porque nós somos bonitinhos. Nós seguimos a palavra de Deus. Se você não foi batizado, vem aqui à frente. Pode chegar mais aqui, hoje eu estou tranquilo. Estou gritando assim, mas eu estou de boa.
Pergunta para a pessoa do seu lado se ela já foi batizada. Se não foi, desenha para ela aí. Desenha para ela aí. Pastor, mas eu estou fumando maconha. Eu não te perguntei. Quem te perguntou? Alguém te perguntou? Pastor, é que eu estou cheirando. Alguém te perguntou? Ele te aceita como você está, porque Ele tem poder para mudar você. Mais alguém? Pastor, já fui batizado, mas eu estou com a vontade aí à frente, está irresistível. Então, meu irmão, vem, você está em casa, isso aqui é uma família. Vem, se você está com muita vontade de vir, venha em nome de Jesus. Ninguém vai te impedir. Ninguém vai te impedir. Come on. Ninguém vai te impedir. Se o Espírito Santo está te movendo, você está na casa dele. Pastor, eu me batizei, mas eu me desviei. Estou desigrejado. Legal que a igreja é onde estão 2 ou 3 reunidos, né? Quando 2 desigrejados encontram lá no restaurante para conversar, já é igreja de novo. É a maior frustração esse negócio. Se fosse você, largava esse negócio. Isso aí é uma narrativa. Nós vivemos na época da narrativa. Estou desigrejado. E você? Eu também. Pronto, você não está mais. Reuniu 2 em nome de Jesus, já é igreja de novo. Pronto, já frustrou. Já acabou a palhaçada. Pastor, mas eu pequei feio. Meu irmão, pecado não quebra filiação. Pecado quebra a comunhão. Volta para a comunhão do Pai. O Pai está te esperando. Está na janela desde aquele dia. Se você está vivendo longe de Deus por causa de pecado, volta, porque o Pai está na janela te esperando. Pecado não deixa, não quebra a filiação, quebra a comunhão. Aleluia. Ó Deus, me dá um carro novo. Jesus vai voltar, o carro vai ficar aí. Oh Senhor, me dá uma casa. Até parece que você está morando na rua, seu mal agradecido. Só porque a casa não está no seu nome, você não tem imposto para pagar, você acha que Deus não está te abençoando. Para de ser mal agradecido. Senhor, eu quero mais um par de tênis. Senhor, eu quero comer picanha. Senhor, eu quero viver na presença do Espírito Santo. Todo dia eu quero sentir a Tua glória. Oh, a Tua graça me basta, Senhor. Tua graça me basta. Estenda as suas mãos para cá, toda a igreja. Quero pedir à igreja para vir aqui em volta dessas pessoas. Vem para cá, toda a igreja. Depois já vou orar por todo mundo por causa do horário. Acabamos um pouco tarde, mas eu vou na igreja assim para nunca mais voltar. O pastor não convida nunca mais. Raramente eu volto na igreja, porque eu quebro os horários, bagunço tudo, mas está tudo bem. Estenda as suas mãos para cá. Você que não quer vir à frente, estenda as mãos para cá. Aleluia. Vocês que estão aqui à frente vão orar comigo dizendo: Senhor Jesus. Ore alto dizendo: Senhor Jesus, eu te amo, e o meu amor por ti não começou hoje. Eu te amo desde a minha infância. O que está acontecendo aqui hoje é outra coisa. Eu estou me aliançando contigo. Tu és meu e eu sou teu.
Diga: Senhor, eu aceito o teu senhorio sobre a minha vida. Eu entrego a minha vida, não o meu passado. O meu passado nem eu quero mais. Eu estou te entregando o meu futuro, os dias que estão por vir. Eu entrego nas tuas mãos. Eu aceito a tua vontade. Eu aceito a direção do Espírito na minha vida. Pode vir, Senhor, dirige a minha vida, porque eu sou teu e tu és meu. Diga: Senhor Jesus, eu também aceito ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga: Senhor Jesus, no próximo batismo eu estarei lá. Diga: eu estarei lá para cumprir a justiça do reino de Deus, porque eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Amém. Amém. Apóstolo. Amém. Uou, pode aplaudir a ele. Apóstolo. A igreja levanta as mãos, todo mundo, diga assim: Senhor Jesus, por amor de ti eu me levanto. Diga: Espírito Santo, na tua presença eu me levanto. Já estamos encerrando. Só quero falar mais uma coisa. Primeiro versículo da Bíblia diz assim: no princípio criou Deus. Bereshit Elohim Barak. Elohim, na tradução é deuses, mas não existem três deuses. Elohim é um plural de majestades. É como se uma mesma pessoa tivesse vários títulos. Como por exemplo, Charles da Inglaterra, ele tivesse título de rei, de duque, e que mais? Príncipe de Gales e Eios. Mas ele não existem três Charles. Existe um Charlie com plural de majestade sobre ele. Bereshit Elohim Barak. Nunca existiu três deuses, mesmo porque o primeiro mandamento da lei é o seguinte: ouve Israel, há um só Deus. Nós não somos adoradores de vários deuses, nós somos adoradores de um único Deus. Nós somos monoteístas. Amém ou não amém? Porém, esse Deus, que Ele é Deus, Ele decide o que faz e como e quando. Ele decidiu se manifestar em três pessoas diferentes, mas todas as três majestosas. Primeiro Ele se manifesta como Pai Criador, depois Ele se manifesta como Filho Redentor, e depois Ele se manifesta como Espírito Santo Santificador. Lá no Éden, quando Ele estava criando, você vai ver que Deus estava lá, o Pai estava lá criando, mas o Espírito estava lá pairando sobre a face das águas, e Jesus estava lá, porque sem Ele nada do que foi feito se fez. Você pode perceber que em toda a Bíblia eles nunca estiveram separados, porque não existem eles, só existe Ele. É um mistério isso. Onde você quer chegar, pastor Cirilo? Quando Jesus se manifesta como Filho, Ele não se manifestou como Redentor somente. Ele podia ter se manifestado como Criador, porque nele foram criadas todas as coisas. Ele se manifesta como Filho, porque Ele queria gerar em nós um caráter de filho. Nós fomos chamados para sermos parecidos com Ele. Em que aspecto? Sermos filhos de Deus. Levante a tua mão e diga: meu Pai que está no céu, santificado seja o teu nome. Você é filho de Deus. Mas quando Jesus se manifesta como Filho, o Espírito Santo estava lá. Ele diz: o Pai estava lá. Ele diz: as obras que eu faço, não faço de mim mesmo. É o Pai que está em mim, é que faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, pelo menos por causa das mesmas obras. E ele diz também: se eu expulso o demônio pelo Espírito Santo de Deus, é chegado o reino de Deus sobre vós. E aí Jesus Cristo morreu na cruz,
ressuscitou e enviou o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele é conhecido como o Espírito de Cristo e também como o Espírito de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós adoramos o Espírito Santo, nós estamos adorando o Pai e o Filho. Quando nós adoramos o Pai, nós estamos adorando o Filho e o Espírito Santo. Quando nós adoramos o Filho, nós estamos adorando o Espírito Santo e o Pai, porque não tem jeito de separá-los. O que eu quero dizer com isso? É que o Pai está aqui. Você hoje foi abraçada pela paternidade de Deus. Quando você sentiu aquele arrepio, era o Pai fazendo carinho na tua cabeça. Mas o Filho também está aqui, porque o Espírito Santo está aqui. Não existem três deuses. Hoje você foi abraçado pela paternidade de Deus, e você foi empoderado pelo senhorio de Cristo, por causa do Espírito Santo que está aqui. Levante as suas mãos. Sinta o amor do Pai. Sinta o poder do Filho, o poder do nome do Filho. Senhor, até os demônios se submeteram a nós por causa do teu nome, porque o Espírito Santo vai agir através de você. Aleluia. Eia. Come on, somebody. Não existem três deuses. Existem majestades que se manifestaram em épocas e dispensações específicas, mas nunca se dividiram, nunca se separaram. Há um só Deus, Israel. Há um só Deus, Israel. Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Só há um só Deus, Israel. Por causa de uma má explicação, de uma doutrina mal explicada, se eu adoro três, eu posso colocar um quarto, uma Mariazinha, um Joaquinzinho, um Joãozinho, um Tiaguinho, quantos eu queira, porque onde cabe dois, cabe três, onde cabe três, cabe quatro, mas aqui no meu coração só cabe um, é Adonai, Yeshua. Então diga: Pai, meu Pai, eu levanto as minhas mãos e eu santifico, eu separo o teu nome. Só tu és Deus. Só tu és Deus. Amém. Gostaram da mensagem? Se foi importante para você, compartilha com seus coleguinhas. Envia para pelo menos 5 contatos do seu WhatsApp, para que nesse dia você seja um instrumento de Deus para a edificação de outras pessoas. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós estamos nesse dia diante do Senhor, colocando a vida, as nossas vidas diante de Ti. Nós te agradecemos pela sabedoria que o Senhor tem nos dado a cada dia para vivermos o Evangelho, para vivermos a justiça de Deus na terra. Senhor Deus, muito obrigado a Deus pela vida que o Senhor nos dá nesse dia. Obrigado pelas portas abertas, obrigado pelas portas fechadas. Obrigado a Deus que nós não queremos entrar em nenhuma porta que não seja do Senhor. Então pedimos ao Senhor que feche, meu Deus, o caminho que não é teu. E Deus, e abre os nossos olhos para ver o caminho que é do Senhor nas nossas vidas nesse dia. Que nós sejamos, ó Deus, instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Que sejamos a luz do Senhor, a mão do Senhor, a boca do Senhor, Pai, os braços do Senhor, os recursos financeiros do Senhor para aqueles que estão necessitados.
nós colocamos diante de Ti cada ser humano que irá cruzar o nosso caminho nesse dia. Meu Deus, que já cruzou o nosso caminho nesse dia, e nós os abençoamos para a glória do Teu nome. Pai, nós oramos, Senhor, colocamos nessa oração aqueles que estão enfermos e doentes. Nós ministramos cura, bálsamo de cura sobre a vida deles. Ministramos em nome de Jesus Cristo, Pai, bálsamo de Gileade sobre os relacionamentos. Meu Deus, sobre os casamentos, Pai Santo. Nós sabemos que o Senhor não restaura casamento, o Senhor restaura o marido, restaura a esposa, e o Senhor pede a eles que oferte ao Senhor um casamento bíblico. Meu Deus, abre o entendimento. Sabemos também que o Senhor não restaura empresas, que o Senhor restaura empresários, e o Senhor olha para eles dizendo: oferta para mim uma empresa santa, uma empresa bíblica. Meu Deus, abre o entendimento dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, o Senhor não restaura igrejas, o Senhor restaura líderes, e Deus, o Senhor ordena a eles que produza uma igreja santa, uma igreja bíblica. Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Senhor restaura pessoas. Nós não queremos empurrar as nossas coisas para o Teu altar, dizendo: Deus, mexa nas nossas coisas, mas não mexa conosco. Não, Senhor, nós não queremos viver a mesma vida. Nós é que queremos ser restaurados para ofertar a Ti uma igreja santa, para ofertar a Ti um relacionamento santo, para ofertar a Ti uma igreja crente. Ó Deus, uma igreja bíblica, uma empresa crente, uma empresa bíblica. Meu Deus, um casamento crente, um casamento bíblico, Pai Santo, um relacionamento crente, um relacionamento bíblico. Tem misericórdia de nós nesse dia. Abre os olhos do nosso coração, Senhor, para ver, ó Deus, que não estamos sozinhos, que não estamos desarmados, que mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Senhor Deus, que maior é aquele que habita em nós do que aquele que habita no mundo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós sabemos que esse mundo é uma guerra, é um ambiente hostil, mas nós também sabemos que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Por isso coloco as nossas vidas diante de Ti. Coloco, Senhor, diante de Ti aquelas pessoas que estão lutando com os distúrbios alimentares, distúrbios sexuais, distúrbios, ó Deus, de pensamento acelerado, ó Senhor, transtornos obsessivos, possessivos, ó Deus, transtornos de toda a natureza, transtornos espirituais, em nome de Jesus Cristo. Toma nas Tuas mãos, Senhor. Coloco diante de Ti, Pai, aqueles que estão sofrendo da depressão, aqueles que estão, ó Deus, debaixo da opressão maligna e chamando de depressão. Nós ordenamos esse demônio: solta agora, em nome de Jesus Cristo. Solta essa alma agora, em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, colocamos diante de Ti aqueles que estão doentes, que estão sentindo dores agora. Nós ordenamos essa dor que saia em nome de Jesus Cristo. Colocamos os enfermos que estão lutando com doenças já por muitos dias, que já se transformou numa enfermidade, em nome de Jesus Cristo. Deus, passa o bálsamo de cura, e eu repreendo o espírito dessa enfermidade, em nome de Jesus Cristo, que solta essa vida agora, em nome de Jesus. Meu Deus, coloco diante de Ti cada trabalhador que está desempregado, cada trabalhador que está falido, cada trabalhador que está quebrado, em nome de Jesus Cristo. Restaura a confiança dele no Senhor, porque o Senhor é que nos dá a força para produzir riquezas, em nome de Jesus. Pai Santo, eu libero uma palavra de perdão, se ele está assim porque roubou o Senhor nos dízimos e nas ofertas, se ele está assim porque não praticou a justiça com o dinheiro que o Senhor fez chegar à mão dele. Nós liberamos agora o poder do sangue do Cordeiro sobre ele e sobre ela, que eles possam, Senhor, ser perdoados agora e irem e não pecarem mais nessa área, em nome de Jesus Cristo. Que eles façam um voto com o Senhor exatamente agora, de serem fiéis nos dízimos, de serem, ó Deus, ofertantes. Cuidem da viúva, do órfão, do necessitado, e a justiça de Deus irá diante deles, e a glória do Senhor será a sua retaguarda, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, coloca aí nos comentários o seu amém. Escreve aí amém. Se você recebe essa oração, eu quero que você se manifeste escrevendo nos comentários, pela simples razão: às vezes o que a gente fala se perde no ar, mas quando a gente escreve, nós estamos usando a cognição, né? O cérebro está mandando um comando para a sua mão, e é uma concordância. Tudo isso o corpo fala. Escreve aí dizendo amém, eu concordo, e a minha vida vai ser diferente a partir de agora, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Fica comigo aqui todos os dias, de manhã, meio-dia, no início da noite e também à meia-noite, conteúdo novo aqui para você. Deus te abençoe, um beijo no coração. Obrigado, apóstolo Luiz Dutra, sua esposa Lucimara Dutra.